Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, debatendo sobre o papel do Poder Legislativo, a função do vereador e também o trabalho da oposição, né? E como convidado, como debatedor, nós temos nesta noite o vereador líder da oposição, Genivan Vale. Obrigada, Genivan, pela sua participação aqui no programa Cidadania desta noite. Boa noite, telespectador da TV Câmara, em especial do programa Cidadania. Mais uma vez, parabenizar o doutor Eval, Márcio, a doutora Sheine, a doutora Joyce, pela condução do programa, muito interessante. E agradecer o convite e dizer que estamos à disposição aqui para bater um papinho com vocês, né, e com os seus telespectadores. Boa noite, Genivan, seja bem-vindo ao nosso programa. E aí, já entrando no contexto aqui do nosso bate-papo, eu já faço a primeira pergunta. Sempre fica uma discussão sobre qual o real papel do Legislativo Municipal e também do vereador. Nós até falamos aqui, já entramos um pouco no assunto no primeiro bloco, e aí eu queria que, com a sua experiência como vereador já há algum tempo, e sempre marcando a sua atuação pela participação efetiva nos debates e na defesa do cidadão, como o senhor explicaria aos nossos telespectadores qual o papel do vereador, o que o vereador faz e como a Câmara Municipal trabalha? Bom, o Poder Legislativo ele tem três funções, duas típicas, né, que é legislar e fiscalizar, e temos uma atípica, né, que é administrativa, haja vista termos autonomia aqui com nossos recursos. Eu, particularmente, no primeiro mandato, me dediquei muito ao fato de legislar. Nós tínhamos, inclusive, algumas incorreções, como, por exemplo, a data de Mossoró era comemorada no dia errado. Você já imaginou o aniversário de vocês ser comemorado no dia errado? Nós fomos provocados por historiadores e mudamos. Então, assim, eu comecei a ver algumas irregularidades, algumas leis com problema e me dediquei mais na questão de legislar. Nesse segundo mandato, nós estamos mais fiscalizando. Então, o principal papel, né, da Câmara, no meu ponto de vista, era o fiscalizar. Eu, inclusive, sou um crítico do excesso de leis. Eu acho que já há leis demais. Né? Você pegar, por exemplo, a Constituição Americana, são 20 e poucos artigos, tem talvez pouquíssimas emendas. Nós, só no ano agora, do ano passado para cá, 900 e tantas PECs. Então, a principal função do Legislativo é legislar e fiscalizar. Né? A terceira, que eu falei no início, ela é extremamente incipiente e ínfima, né? E a gente espera, né, que, como você disse no início aí, Sheila, são três poderes autônomos e independentes. Infelizmente, a prática no Brasil faz com que a maioria dos legislativos sejam um apêndice do executivo, o que é péssimo para a democracia. Vereador, já que, aproveitando a sua deixa, já que você falou nessa questão do relacionamento entre o poder legislativo e o poder executivo, né, que o legislativo seria um apêndice do executivo, como o vereador enxerga esse relacionamento entre os poderes? Como se dá essa análise? Você realmente acredita que o legislativo ele não é independente? Não, infelizmente não. A prática, a teoria é muito bonita, mas a prática é extremamente oposta da teoria. O filósofo inglês John Locke, que é um dos pais do liberalismo, ele dizia que o legislativo era o órgão supremo da sociedade. Inclusive, os americanos adotam isso, né? Entre os três poderes, nos Estados Unidos, o mais importante é o legislativo, né? Por quê? Porque, como já diz, é quem fala pelo povo, é quem representa o povo. E se realmente o legislativo representasse o sentimento da sociedade, isso seria extremamente interessante. Infelizmente, a influência do executivo é tremenda, que, por exemplo, vou dar o exemplo nosso aqui local, nós não conseguimos aqui formar a minoria necessária, que é 1/3, que são 7 votos de 21, para, por exemplo, fazermos uma investigação no executivo. Então, nós temos de 21, nós não conseguimos ter 7 membros na oposição, nós só temos 5. Porque o Poder Executivo tem uma influência tão grande que capta, né,
quem foi eleito. E a prática é essa, um candidato ganha a eleição majoritária do executivo com minoria. Antes de tomar posse, ele já tem maioria. Isso é péssimo para a sociedade, isso é péssimo para a democracia. E daí a importância da oposição, né, vereador? Eu gostaria que o senhor nos explicasse aqui o que é oposição parlamentar. Como se dá essa atuação dentro da Câmara dos Vereadores? É assim que se dá, ou em cada votação há uma análise? Como é que ocorre aí essa divisão aí da oposição com a situação e as aprovações, aí as discussões dos projetos de leis, dos problemas também locais? Doutora Sheila, eu entendo que a oposição é alguém que não ganhou a eleição, estava em um outro lado, estava defendendo uma outra corrente, uma outra tese e perdeu. E tem que assumir essa bandeira. Eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho vários amigos de faculdade que detestam José Agripino. Mas você já imaginou se o presidente Lula, no auge dele, não tivesse uma oposição firme e forte como foi a de José Agripino? Então, eu sempre digo que não há governo tão bom que não mereça uma crítica e tão ruim que não mereça um elogio. Eu acho que o papel da oposição, é preciso que os oposicionistas, assim como os da bancada da situação, não se deixem contaminar. Eu gosto de dar um exemplo, que eu era o líder da oposição na Câmara, no então segundo governo da então prefeita Fafá Rosado, e a líder da situação era a vereadora Cláudia Regina. Chega um projeto do governo da responsabilidade educacional, que era aumentar o orçamento do município em até 5 pontos percentuais. Constitucionalmente, o município tem que gastar 25% com a educação. E o projeto previa que a cada ano nós aumentássemos 1% do orçamento, até chegarmos ao patamar de 30% e permanecermos. Eu não só votei no projeto, eu subi a tribuna, defendi o projeto, parabenizei o governo, mesmo sendo líder da oposição. Infelizmente, essa recíproca não é verdadeira. Nós temos um governo que, pelo menos a nível local, que não deixa que a oposição apresente propostas, né? Ou melhor, desculpe, nós apresentamos propostas, porém, nós não conseguimos fazer com que essas propostas andem, que essas propostas se viabilizem, que virem leis que venham beneficiar a população. Porque quando parte da gente, da oposição, os situacionistas derrubam, né, e muitas vezes por picuinha, o que é ruim. Então, o papel do oposicionista é mostrar um novo caminho ao gestor, é mostrar uma outra visão ao gestor. Porque, quer queira, quer não, o poder corrompe, o poder cega. Muitas vezes as pessoas chegam ao poder e acham que aquela visão deles é a visão correta, é a única visão. O papel do oposicionista é mostrar o contraditório, é mostrar um outro caminho. Eu acho que se os oposicionistas fizerem isso e os situacionistas permitirem que a oposição apresente novos caminhos, apresente outras visões, com certeza nós teríamos uma sociedade mais sólida, uma sociedade melhor. Pois é, até porque a questão da oposição não é e não deve ser de um governo paralelo. A intenção não é essa. A intenção, justamente, sempre em prol da sociedade, é que haja uma complementação, é que haja debate sobre os projetos de lei, sobre as decisões administrativas do Executivo, sempre defendendo os ideais da coletividade. E tratando ainda um pouco sobre a questão da independência, ou da dependência, né, como já foi tratada pelo vereador, do legislativo em função do executivo. Muitos telespectadores eles têm justamente essa visão, que o poder legislativo é um auxiliar do poder executivo, que ele está ali como apenas justamente para fazer projetos de leis, apresentar e votá-los. Então, você acredita que essa visão, a tendência é que essa visão do legislativo ela venha a ser modificada? Olha, eu costumo dizer que enquanto eu não entrei na política partidária, eu era um otimista por natureza. Depois que eu entrei na política, eu virei um pouco mais cético. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer, doutora Joyce, as instituições cada vez mais fortes.
eu costumo dizer que nós precisamos valorizar o contrato de Rousseau. Eu, enquanto cidadão, eu sou falível, eu sou susceptível à corrupção, eu sou susceptível a falhas, a erros, e como eu, todos, né, da sociedade. O que é que ocorre nos países mais desenvolvidos, onde o nível educacional é maior? O contrato de Rousseau é mais respeitado. As pessoas sabem que é preciso que uma vigie a outra, né? Porque, como eu disse no início, o poder corrompe. Então é preciso que todos nós nos policiemos e, principalmente, que nós tenhamos instituições fortes para que nós não vejamos o que nós, diuturnamente, a gente vê. Essa semana eu vi pessoas incomodadas porque o filho de Lula foi investigado. Por quê? Porque o filho do pedreiro pode ir preso, porque o filho do ex-presidente não pode ser investigado. Pode, o vereador Genivan pode ser investigado, deve ser. O juiz, doutor Eval, pode e deve. O magistrado Y, o desembargador. Nós vivemos numa república e é preciso, né, que a gente possa ter isso. Então, eu acho que na hora que o executivo tem essa ascendência muito forte sobre o legislativo, isso já deixa uma baliza da democracia avariada, isso é ruim. E é possível mudar? A pergunta que você fez, Joás, com pressão externa, com vigilância da sociedade, com programas como esse, trazendo aqui vereadores, políticos, autoridade, cobrando que cada um cumpra com sua parte, com seu papel. Pois é, e uma coisa que assim, se mostra muito importante é a participação e a conscientização da população, porque cada vez mais a gente vê escândalos e mais escândalos, a população muitas vezes ela vem, na verdade está cobrando mais, mas ainda há aquelas pessoas que, infelizmente, talvez por falta mesmo de instrução, elas continuam com a visão de que não pode fazer isso porque eu preciso do vereador tal, preciso do prefeito, do emprego, né, na prefeitura, numa câmara, enfim, é muito complicado porque a população ela passa só mesmo a visar o seu benefício próprio e não da coletividade. Então, enquanto o cidadão tiver essa visão egoísta, que só olha para o seu umbigo, é que a coisa vai mudar. Quando ela mudar o pensamento, e eu acho que isso daí está relacionado com educação. Uma educação de qualidade, uma educação em que propicie realmente cidadania, para o cidadão ficar consciente do que lhe assiste, os direitos que lhe assistem e os deveres também, porque não é só direito, tem dever. E um deles, que muita gente cobra e não sabe, é você, cidadão, se conscientizar e fiscalizar determinados políticos, os políticos em si, procurar saber os gastos, procurar saber se realmente existe, ficar em cima e não ser passivo, porque A ou B depende disso e daquilo, do emprego. O que fica complicado cobrar é muito fácil, agora cada um fazer sua parte se torna cada vez mais difícil. Pois é, nosso segundo bloco está acabando aqui, o tempo passa rápido, a discussão é boa, mas nós voltaremos no terceiro bloco com perguntas dos nossos telespectadores. Então você que ainda não mandou a sua pergunta, você pode nos enviar através das nossas redes sociais e mandar a sua dúvida, a sua pergunta ou seu comentário também aqui para o nosso vereador Genivan Vale, que está debatendo conosco um pouco sobre o papel do poder legislativo. Cidadania volta já, fique aí ligado que faremos um breve intervalo e voltamos já já.